Já começa com o lourinho que se chama Olgo falando que o Lee vai morrer e esse cara é o Prota. O Lee pergunta por que o Olgo quer tanto que ele morra, mas o Lee entende que o Olgo está só preocupado com ele. E o Prota fala que já matou mais calamidade que todos os santos combinado, então é impossível ele morrer. E nos mostra uma torre e esse lugar é onde fica a maior calamidade que aniquilou várias vidas humanas. E tudo isso começou no último dia do século 20, as calamidades foram aparecendo do nada e assim também surgiu 12 deuses que se proclamaram divinos. Os deuses prometeram aos humanos que iriam dar a eles o poder para lutar contra as calamidades. Assim eles selecionaram 12 despertados para receber os poderes, só que algo inusitado aconteceu. Mais um despertado surgiu e essa pessoa não recebeu nenhuma bênção de nenhum deus. E acima de tudo, esse despertado era muito mais forte do que os outros e esse cara era o Prota. O Lee já aparece derrotando vários monstros e o lourinho vai agradecer, já que graças ao Prota eles vão conseguir conquistar a torre dessa vez. Mas o Lee apenas grita e fala que era para o lourinho pagar 5 anos de frango frito para ele. Uma das despertadas pergunta se eles eliminarem o boss da torre eles vão receber uma recompensa. O outro já responde que essa calamidade é a pior que existe, por isso quando derrotarem vão pedir 100 bilhões para o governo. E nesse momento o Prota fala que vários países estão em falência por causa dessa calamidade, mas o cara fica zoando ele, dizendo que o Lee precisa concordar com eles para ganhar dinheiro o suficiente para conseguir consertar essa cara que ele tem. Ele já fica puto e pensa que esses caras são chamados de santo, mas não passam de valentões egocêntricos. A mãe ainda fala para o Prota que não era para ele ir imediatamente para algum acidente se ele for convocado, já que eles precisam de um certo número de vítimas para ganhar mais dinheiro. Ele apenas pensa que esses caras são desgraçados e assim que derrotar o chefe dessa torre ele vai cortar a conexão com eles todos. Quando chegaram no objetivo, todos já ficaram assustados quando viram o boss da torre. O monstro já solta um rugido que faz o chão desmoronar e saiu uma grande explosão. Todos os 12 santos entraram em desespero quando viram o poder do monstro e todos resolveram fugir de lá, falando que não tem como derrotar algo assim. Prota fica olhando desapontado com eles, mas fala que não importa, já que a pessoa que vai derrotar Olho Escarlate vai ser ele. O Prota parte pra cima com toda a sua força, mas ele fala que no final ele foi atingido por uma espada e caiu numa armadilha. E aparece o Prota se perguntando quanto tempo ele estava nessa torre e como já estava o lado de fora, e mostra o Lee enfrentando vários monstros, já que ele caiu numa armadilha especial e invoca calamidades infinitas. Prota sem um braço e muito ferido fala que isso não vai ser o suficiente para matar ele e vai sobreviver de qualquer jeito e arrancar a cabeça do que os colocaram ali. 20 anos se passaram e aparece um monstro se perguntando como ele chegou nesse lugar, e o Prota já velho fala que esse é o último e manda o monstro gritar o quanto quiser e esmaga a cabeça do monstro. O Prota cansado fala que finalmente isso acabou e finalmente ele podia sair dali. Nesse momento a torre começa a desmoronar. Já do lado de fora da torre, 2 garotos estão fugindo de uma calamidade de rank alto. O monstro o ataca, eles conseguem desviar, mas eles ficaram encurralados e o garoto começa a falar se o Lee tivesse sobrevivido à torre, essa calamidade não ia dar trabalho para ele. E nesse momento o portão da torre começa a abrir e uma grande explosão acontece. Os garotos debaixo do destroço ficaram se perguntando o que estava acontecendo. Eles veem um humano saindo da torre e nos mostra o Prota já com a aparência restaurada e o seu corpo estava em perfeito estado. O Lee fica puto e começa a falar que como ousar esfaquear ele pelas costas e empurrar ele numa armadilha e fala que vai matar todos eles. O Prota já vê o monstro e parte pra cima dando o gancho nu e pisando na cabeça do outro. Os caras já ficaram impressionados, já que essas calamidades até mesmo para os despertados de rank alto têm dificuldades em lidar com eles, mas o Prota tava matando os monstros como se fosse inseto. Nesse momento o Prota olha pra eles e some, aparecendo dando um chute no meio deles. Olha a cara dos dois. O garoto pergunta por que ele tava atacando eles, mas o Prota responde que achava que os dois eram monstros. O garoto começa a conversar com seu amigo dizendo que é incrível como esse cara saiu da torre, mas o cara responde que é impossível alguém sair da torre vivo. Nesse momento o monstro aparece atrás do Prota. Os dois já ficaram assustados dizendo que aquele monstro era o chefe dos lobos. O monstro solta um ataque acertando o Prota em cheio e destruindo tudo ao redor, mas quando o garoto percebe ele vê que o Prota tinha os protegido e estava sem nenhum arranhão. O Lee já dá um salto e vai com tudo pra cima do lobo. O Prota desfere um soco no ar causando uma explosão e derrotando o lobo. Após derrotar o monstro, o Lee olha puto para os caras deixando eles com medo. Com medo não, né? Apavorado. E o Lee apenas fala que era para os dois comprar uma comida e uma roupa para ele. Desse jeito, como é que eles vão recusar? Já em um restaurante, os caras se arrependeram de concordar em pagar comida para o Prota. Os caras foram querer reclamar com o Prota, mas ele respondeu que eles mesmos mandaram ele comer o quanto quisesse, já que ele salvou os dois. O garoto pergunta se o Lee era discípulo ou
capitão divino e o que ele tava fazendo perto da torre. O Prota responde que saiu dela. O Zé pergunta se o Prota é um discípulo que despertou pelas bênçãos de um deus. Ele já fica puto falando que os deuses são um merda e não é discípulo de nenhum deles. Nesse momento o Prota olha seu reflexo e se assusta pedindo um espelho quando ele vê todo o seu corpo tinha se recuperado e fala que aqueles ferimentos eram extremamente difíceis de se recuperar e só agora que ele consegue perceber que o seu braço não está mais cortado. E o Lee observa que tem um símbolo na palma da sua mão de uma serpente, quando de repente várias informações do seu status atual começaram a aparecer. O Prota começa a ficar inconsciente e mostra ele de frente com uma cobra gigante. Ele fica se perguntando o que era aquilo e quando ele ia tocar, de repente ele se acorda assustado e todos estavam olhando para ele. O garoto pergunta se ele estava bem, mas o Lee fala se eles não tinham visto uma cobra gigante. O garoto responde que não, que só viu o Lee correndo para a frente do espelho, agarrando no braço e começando a gritar. O Prota fica se perguntando se outras pessoas não conseguem ver e mais uma vez aparece outra informação do seu status atual e uma delas era super regeneração. Ele fica falando que sua mudança foi graças a essa habilidade e disse que nunca tinha visto uma habilidade dessa, nem mesmo com os santos. O Prota já fala que independente do que aconteceu com o seu corpo, ele está se recuperando e isso não é nada ruim e o seu objetivo é matar todos os santos que fugiram da masmorra e também matar o cara que o esfaqueou pelas costas. O filho da mãe já estava animado só em pensar em torturar todos os santos que o traíram. Já onde estava a torre que o Prota saiu, os detetives ficam falando que essa torre era impenetrável e mesmo assim colapsou. Com isso o mundo inteiro vai enlouquecer por causa disso e fico se perguntando se esse trabalho foi feito pelos seguidores do Lee. O Prota tem até seguidores que nem ele sabe disso, mas eles também falam que pode ser trabalho do discípulo que odeiam o Lee, mas fica em dúvida já que a calamidade morta daria trabalho até mesmo para os santos de alto nível e eles ficam se perguntando se isso tudo foi obra do Prota que sobreviveu e voltou. Já em uma coletiva os jornalistas ficam perguntando o que tinha acontecido com a torre e se era verdade que tinha uma chance do Lee ter sobrevivido. Ele cara do começo, um dos santos chamado Yong, disse que não tem nada para comentar sobre esse assunto, deixando todos os jornalistas loucos com essa resposta. Já no carro o Yong fica puto porque todo mundo tá falando só do Lee e ele fica se perguntando se o Prota tá vivo mesmo depois de passar 20 anos preso na torre. E isso era impossível já que na torre tinha milhares de bestas e todos eram de classe preta. O Yong continua dizendo que já foi um milagre eles ter conseguido sair sem o Prota saber que eles tinham matado os Olhos Escarlate. Então como o Lee poderia ter sobrevivido só ele naquele lugar, já que também o corpo do Prota estava bastante danificado e o Lee não tinha recebido nenhuma proteção divina como os 12 santos. Mas o Yong fica preocupado e fala se o Prota tiver voltado à vida, então tá tudo acabado e tu não tá errado não, porque o Prota tá puto com vocês. Mostra o Prota falando que vai atrás de um dos santos, mas ele não revela quem é. Já em outro lugar, um dos santos chamado Ogo chega para se encontrar com o primeiro-ministro. Então o segurança o coloca no carro e vai em direção ao ministro. Nesse momento o Ogo recebe uma ligação e fica se perguntando se era o jornalista de novo, querendo saber sobre o Lee. Então ele se lembra quando disse que o Prota ia morrer e do dia que estava atacando a torre. Nesse dia o Lee tinha dado uma ordem para ele lutar apenas do lado de fora da torre. O Ogo conta que ele esperava que a sua premonição estivesse errada e o Prota voltaria em segurança, mas os santos que entraram com o Lee o descartaram e só retornaram com a cabeça dos Olhos Escarlate. E por causa dessa conquista foi reconhecido aos 12 santos, incluindo ao Hugo, o título de herói e poder financeiramente. O Hugo continua dizendo que ele não conseguia acreditar na morte do Lee e ele teve uma conversa com outro membro dos 12, pediu para eles ir atrás do Prota, mas o Jean fala que isso já era demais e era impossível Lee sair vivo de lá. Se o Hugo estava preocupado com o Prota, era para ele mesmo ir atrás, que ninguém ia impedir, mas o número de santos ia ser reduzido para 11. Quando ele termina de pensar, ele fala que não importa o quão forte o Lee fosse, não tem como ele ter sobrevivido. E nesse momento o primeiro-ministro liga para ele e pergunta se o Hugo está sabendo que a torre desmoronou. O Hugo fala se o primeiro-ministro pedir para ele ir atrás do Lee, ele ia recusar, porque ele já tá morto e as coisas que aconteceu na torre foi obra dos seguidores do Prota. O ministro responde que não é isso e revela que se a notícia do governo do sul acabou de receber for verdade e agora há pouco a linha direta exclusiva do Lee foi novamente ativada, o Hugo já fica assustado e pergunta se isso era verdade e manda o cara parar o carro e fala que talvez a ligação que recebeu, e quando ele pega o celular vê uma mensagem de voz. Quando o Hugo vai escutar, o Prota fala que vai encontrar e matar ele. O filho da mãe ainda deseja boa sorte para o Hugo, esse tá lascado. Ele já fica com muito medo e manda o cara voltar para o aeroporto. Já com o Prota ele diz que o Hugo cresceu e tá até ignorando suas ligações
informações. Do nada o Lee já fica impressionado com o celular e fala que o mundo mudou bastante. O garoto responde que dá pra mexer na internet e ver notícias e vídeo. O prota já pergunta se dá pra ver notícias sobre o Lee dele mesmo, já que os dois não sabem que o prota é o Lee. Quando ele vai ver a notícia, os caras estavam falando que o Lee não passava de um lixo e estava sendo carregado o tempo todo pelos 12 santos. O prota já fica puto e fala que os 12 que são um lixo, mas ele resolve ficar calmo e do nada ele se lembra que disse que quando ele morresse era para doar toda a sua riqueza para as crianças do orfanato. E ele foi ver se deu tudo certo, mas os 12 santos ficaram com tudo para eles, dizendo que o Lee doou seus bens para eles na esperança de que seu desejo de salvar o mundo continuasse através dos 12 santos. Aí o prota ficou puto mesmo e quebrou o celular do garoto. Olha só a cara dele. O Lee fica puto da vida e fala que vai acabar com a raça de todos, incluindo a dos deuses, e fica calmo de novo. E o dono do celular chorando agora. E o prota fica se perguntando o que ele vai fazer, mesmo que ele queira que eles saibam que ele voltou. A sua aparência está totalmente diferente de 20 anos atrás. E mesmo se ele sair falando que é o Lee, todos vão achar que ele é um louco. O prota decide ficar quieto por enquanto, até torturar todos os santos. Nesse momento, seu status avisa que ele está sendo observado. O Lee vai ver quem é e quando vê é avatares do santuário de Ares. E esses avatares queriam um atributo do prota. O Lee já fica estressado com isso e quando ele vai pra cima, aparece um cara falando mal do Lee. O cara fala que tá cansado de ouvir tanta merda sobre o prota. Quando o garoto vê que esse casal são do santuário de gêmeos, manda o Lee voltar rápido. Nesse momento o Bigodinho chega perto do prota e manda ele vazar da sua frente. Então o Bigodinho dá um trago e solta no rosto do Lee e fica zoando com ele. O Bigodinho pergunta se o Lee estava incomodado e manda ele cair pra cima, mas a garota manda o Bigode parar antes que o Lee se borre. Coitado, não sabe de nada. E quando eles vão embora, o Bigode fica falando que sempre vai ter idiotas igual o Lee e não sabe como eles gostam tanto de um cara fraco que se acha um santo. E o garoto fica elogiando o prota por ele manter a calma e disse que aqueles dois eram cavaleiros de gêmeos acima do rank A. Mas o Lee do nada fica puto e chama o casal de bunda mole. O Bigodinho já olha puto e o Lee mais puto ainda fala que era para os dois sair na mão. O Bigode vai e fica de frente com o Lee e manda ele repetir o que acabou de dizer. Nesse momento o prota levanta a mão e dá-lhe um peteleco que faz o Bigodinho ir longe. Imagina se fosse um soco. A rapaziada ficaram impressionados e do nada a mulher aparece atrás do prota e na hora que ela ia desferir um ataque, o Lee apenas sorri e dá-lhe um peteleco nela também. O prota fala que esses dois não fazem nenhuma diferença pra ele. Pensei que ia acontecer uma pancadaria, mas esses dois não deram nem pra aquecer o prota. O garoto pergunta como o Lee tem coragem de usar suas habilidades no meio da rua. O prota olha e pergunta o que ele está dizendo, já que eles estariam mortos se ele tivesse usado sua habilidade. Os dois já ficam assustados com o prota, que derrotou 2 discípulos de rank alto apenas com um punho. Nesse momento o Lee nota algo estranho. Ele se agacha e pega o colar do Bigodinho e diz que é por isso que algo estava estranho quando ele o bateu, e fica se perguntando se esse artefato era divino e por que um lixo como esse estava usando algo tão valioso assim, já que só os santos podem ter isso. O garoto fala que o Lee não sabe de nada mesmo e explica que muitas décadas atrás a humanidade quase foi extinta pelas calamidades e a humanidade só foi capaz de sobreviver graças aos seres divinos e aos santos que eles escolheram, mas já que o mundo não podia ser protegido só por 12 santos, eles resolveram reunir pessoas para segui-los e criaram assim as catedrais divinas. E essas pessoas que receberam poder através dos santos e despertaram são chamados de discípulos, e cada um foram ranqueados pelos poderes que tem. Por exemplo, o rank SSS são os santos escolhidos pelos seres divinos. Eles são os líderes. SS10 são as 10 estrelas que podem ser considerados candidatos a santos. O rank S, capitão divinos, são discípulos que comandam outros discípulos, e tem os discípulos de rank A, rank B e rank C. E os poderes dos seres divinos vêm da fé dos discípulos, e por isso que eles fazem muitas competições para conseguir pessoas para as catedrais divinas deles, e para os discípulos selecionados são dados presentes dos seres divinos. O prota fica pensando que tudo isso aconteceu durante os 20 anos que ele estava fora, e de repente as marionetes falam que estão curtindo a situação e querem que o Lee mate o casal, e se ele fizer isso, o Lee vai ganhar um presente útil. O Zé fica assustado falando que o prota atraiu a atenção da casa dos
dos deuses e eles são como sombras dos seres divinos, e quem se opor a eles é o mesmo que se opor aos seres divinos. O Prota puto se pergunta por que os idiotas do Young estavam em um lugar como esse, e ele estava tentando encher o estômago com esses lixos. Prota puto, com sua aura saindo, levanta o pé e diz que pelo bem dos deuses, o Young não mudou nada e pisa no chão, causando uma explosão com sua aura, derrotando todas as marionetes, e fala que como ousam desafiar ele. O garoto vê isso e fica sem acreditar e pensa que o Lee com certeza não é uma pessoa comum, só agora que ele percebeu isso. O Prota pergunta para ele se o lixo do bigodinho é um discípulo de Gêmeos. O garoto responde que sim, e é a catedral com mais influência naquele país. O Prota pergunta que então eles têm um monte de dinheiro e tudo que o bigode tá usando é de marca. O Lee já sai pegando as roupas e tudo, dizendo que a hora de lutear é a melhor parte. Filha da mãe, Prota mesmo. Família, essa é a primeira parte. Se vocês quiserem a segunda, nos ajude deixando o seu like para dar aquela motivada, e não esqueça de se inscrever no canal. E rapaziada, deixem nos comentários dizendo que vocês querem a segunda parte. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.